Você já teve a sensação de que existe alguma coisa impedindo você de viver a vida que realmente gostaria? Você faz planos. Começa projetos. Promete que agora será diferente. Mas, pouco tempo depois, tudo volta ao mesmo lugar. É como correr com toda a força, sem perceber que existe uma corrente presa ao seu pé. E talvez o mais frustrante seja isto. Você olha para outras pessoas. Vê gente crescendo, mudando, conquistando objetivos. Enquanto você continua perguntando: o que há de errado comigo? Será falta de disciplina? Preguiça? Medo? Falta de talento? Ou será que existe algo muito mais profundo acontecendo? Carl Jung acreditava que grande parte da nossa vida é conduzida por forças que não enxergamos. Partes da nossa mente que trabalham silenciosamente, influenciando nossas escolhas, nossos relacionamentos, nossa autoestima e até aquilo que acreditamos ser capazes de conquistar. O problema é que aquilo que não enxergamos costuma ter muito mais poder sobre nós do que imaginamos. E talvez o maior bloqueio da sua vida não esteja no mundo. Talvez ele esteja dentro de você. Hoje vamos entender por que isso acontece. E, principalmente, como começar a romper essas correntes invisíveis. Porque existe uma descoberta de Carl Jung que pode mudar completamente a forma como você enxerga seus próprios limites. E eu quero compartilhar essa descoberta com você até o final deste vídeo. Seja muito bem-vindo à sala de terapia. Eu sou psicóloga, e este é um espaço criado para ajudar você a compreender a mente humana através das ideias dos maiores pensadores da psicologia. Aqui falamos sobre ansiedade, autoestima, relacionamentos, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento de uma forma acessível, profunda e baseada na psicologia. Este canal possui caráter educativo e não substitui acompanhamento psicológico. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveite para se inscrever. E, se desejar aprofundar ainda mais esses temas, deixei na descrição uma seleção de livros que podem acompanhar sua jornada de autoconhecimento. Agora, respire fundo. Porque talvez você esteja prestes a descobrir que o maior obstáculo da sua vida nunca foi aquilo que você imaginou. Essa parece uma pergunta absurda. A maioria das pessoas responderia imediatamente: claro que quero. Quero ser feliz. Quero ter mais dinheiro. Quero encontrar um relacionamento saudável. Quero mudar de vida. Quero vencer meus medos. Mas então surge outra pergunta. Se você quer tanto, por que continua fazendo exatamente aquilo que o afasta desses objetivos? Essa é uma das maiores contradições do comportamento humano. E Carl Jung acreditava que ela não acontece por falta de inteligência, nem por falta de vontade. Ela acontece porque existem duas partes dentro de nós. Uma delas é consciente. É a parte que faz planos, que estabelece metas, que sonha, que decide. Mas existe outra, muito mais antiga, muito mais poderosa, e quase sempre invisível. O inconsciente. Enquanto sua mente consciente diz: quero mudar, o inconsciente pode estar dizendo: ficar onde estou é mais seguro. E é justamente aí que nasce o conflito. Imagine alguém que deseja um novo relacionamento. Ela conhece pessoas incríveis, mas sempre encontra um motivo para se afastar. Ou escolhe exatamente quem não pode oferecer amor. Na superfície, parece azar. Mas, lá no fundo, talvez exista uma crença silenciosa. Se eu me envolver, vou sofrer de novo. Então o inconsciente faz aquilo que acredita ser proteção. Ele impede a aproximação. Não porque deseja sua infelicidade, mas porque acredita que evitar a dor é mais importante do que buscar a felicidade. O mesmo acontece com quem quer crescer profissionalmente, com quem sonha em abrir um negócio, com quem deseja emagrecer, com quem quer estudar, com quem promete começar na segunda-feira. Às vezes o problema não é a falta de capacidade.
É o medo das consequências que a mudança pode trazer. Porque mudar também assusta. Significa abandonar uma identidade antiga. Enfrentar o desconhecido. Assumir riscos. E o cérebro humano prefere, muitas vezes, um sofrimento conhecido a uma felicidade incerta. Por isso Jung dizia que aquilo que permanece inconsciente continua dirigindo nossa vida. Sem perceber, começamos a chamar esses padrões de destino, de azar, ou de falta de sorte. Quando, na verdade, estamos repetindo programas internos que nunca questionamos. E existe um desses programas que Carl Jung considerava um dos mais importantes de todos. Ele tem um nome curioso: a sombra. E talvez ela seja exatamente aquilo que está impedindo você de avançar. Existe um conceito criado por Carl Jung que continua fascinando psicólogos até hoje. Ele o chamou de a sombra. Quando ouvimos essa palavra, é comum imaginarmos algo sombrio, algo ruim, algo assustador. Mas Jung queria dizer outra coisa. Para ele, a sombra representa todas as partes de nós que aprendemos a esconder. Sentimentos, desejos, medos, fraquezas, vontades e até qualidades. Sim, até qualidades. Porque, muitas vezes, aprendemos desde pequenos que certas partes de nós não eram bem-vindas. Talvez você tenha ouvido frases como: não chore. Você precisa ser forte. Não responda. Não seja egoísta. Não erre. Não decepcione ninguém. Sem perceber, começamos a esconder aquilo que acreditávamos não ser aceitável. Essas partes não desaparecem. Elas apenas deixam de ser conscientes e passam a viver dentro da nossa sombra. O problema é que aquilo que escondemos continua influenciando nossas escolhas. Imagine uma bola sendo empurrada para baixo da água. Você consegue mantê-la escondida por algum tempo. Mas quanto mais força faz para empurrá-la, mais força ela faz para voltar à superfície. É exatamente assim que funciona a sombra. Quanto mais tentamos negar certas emoções, mais elas aparecem de formas inesperadas. Às vezes como ansiedade. Às vezes como irritação. Às vezes como culpa. Às vezes como medo. E, muitas vezes, como autossabotagem. Talvez você diga para si mesmo: eu quero crescer. Mas existe uma parte escondida que sussurra: e se você fracassar? Outra diz: e se as pessoas deixarem de gostar de você? Outra ainda pergunta: você realmente acredita que merece isso? Essas vozes quase nunca aparecem de forma clara. Elas se disfarçam. Viram procrastinação, desânimo, perfeccionismo, necessidade de controlar tudo. Ou aquela sensação de que nunca está preparado o suficiente. Perceba como isso é curioso. Você acredita que está tomando decisões totalmente racionais. Mas, muitas vezes, existe uma parte invisível conduzindo o volante. E talvez seja por isso que algumas pessoas repetem os mesmos relacionamentos, os mesmos erros, as mesmas escolhas, os mesmos fracassos. Não porque sejam incapazes, mas porque existe um conflito interno que nunca foi reconhecido. Jung dizia que aquilo que rejeitamos em nós tende a aparecer de outras formas. Às vezes projetamos nos outros aquilo que não conseguimos enxergar em nós mesmos. Criticamos pessoas confiantes porque escondemos nossa própria insegurança. Chamamos alguém de arrogante quando, no fundo, temos medo de ocupar espaço. Sentimos inveja de quem teve coragem de fazer exatamente aquilo que nós nunca nos permitimos tentar. A sombra não é um inimigo. Ela é um convite. Um convite para olhar com honestidade para partes de nós que passaram anos escondidas. E talvez o seu maior bloqueio não seja falta de talento, nem falta de inteligência, nem falta de oportunidade. Talvez seja apenas uma parte sua tentando protegê-lo de dores antigas. Mas existe uma pergunta ainda mais importante.
Se tudo isso acontece sem que percebamos, como podemos começar a mudar? É justamente essa resposta que Carl Jung oferece. E ela começa com uma palavra que pode parecer simples, mas que transforma vidas. Consciência. Existe uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. Quem está tomando as decisões por você? Talvez você responda rapidamente: sou eu. Mas será mesmo? Pense por um instante. Quantas vezes você já reagiu de uma maneira que, depois, nem conseguiu explicar? Você prometeu que não perderia a paciência, mas perdeu. Disse que não voltaria para aquele relacionamento, mas voltou. Garantiu que começaria aquele projeto, mas adiou mais uma vez. Depois ficou tentando entender: por que eu faço isso? Carl Jung acreditava que essas respostas raramente estão na superfície. Porque ninguém muda apenas pela força de vontade. A verdadeira mudança começa quando entendemos aquilo que nos move por dentro. É como caminhar por uma casa completamente escura. Enquanto as luzes permanecem apagadas, você tropeça, bate nos móveis, se machuca e acredita que o problema é a casa. Mas, na verdade, você apenas não consegue enxergar o caminho. Acender a luz não muda a casa. Ela continua exatamente igual. O que muda é a sua capacidade de caminhar por ela. É isso que Jung chamava de ampliar a consciência. Perceber padrões. Reconhecer emoções. Entender de onde vêm certos medos. Porque aquilo que é visto deixa de controlar você da mesma forma. Talvez exista um medo que acompanhe a sua vida inteira. O medo de não ser suficiente. Sempre que surge uma oportunidade, você sente um aperto. Começa a pensar demais. Questiona sua capacidade. E, antes mesmo de tentar, desiste. Você acredita que o problema é a falta de confiança. Mas talvez a origem seja muito mais antiga. Talvez, em algum momento da sua história, você tenha aprendido que precisava acertar sempre para ser aceito. Que errar era perigoso. Que decepcionar alguém significava perder amor. Essas experiências podem deixar marcas profundas. E, sem perceber, passamos a viver tentando evitar qualquer situação que desperte aquela dor novamente. O curioso é que essas estratégias até funcionaram um dia. Elas ajudaram você a sobreviver emocionalmente. O problema é que aquilo que protegeu a criança pode aprisionar o adulto. E continuamos vivendo como se o passado ainda estivesse acontecendo. É por isso que Jung dizia que não basta querer mudar. É preciso compreender quem somos. Porque, quando conhecemos nossos padrões, deixamos de ser conduzidos por eles automaticamente. Isso não significa que eles desaparecem. Significa que passamos a ter escolha. E existe uma enorme diferença entre reagir e escolher. Quem reage vive no piloto automático. Quem escolhe vive com consciência. Talvez você nunca tenha percebido isso. Mas cada vez que observa um pensamento sem agir impulsivamente, cada vez que reconhece um medo sem deixar que ele decida por você, cada vez que identifica um padrão repetitivo, você está dando um passo em direção à liberdade. A consciência não elimina todos os obstáculos, mas impede que você continue lutando contra inimigos invisíveis. E, quando começamos a enxergar esses bloqueios, uma pergunta inevitavelmente aparece. Se eu posso mudar, por que isso parece tão difícil? A resposta de Jung é profundamente humana. Porque toda transformação exige que deixemos para trás uma versão antiga de nós mesmos. Existe uma ideia de Carl Jung que, quando compreendida, muda completamente a forma como olhamos para nós mesmos. Ele dizia que, muitas vezes, não temos medo do fracasso. Temos medo da transformação. Pense por um instante. Imagine que, amanhã, tudo aquilo que você deseja acontecesse. Você conquistasse o emprego dos seus sonhos. Encontrasse um relacionamento saudável. Começasse a ganhar muito mais dinheiro. Perdesse o medo de falar em público.
passasse a acreditar em si mesmo. A princípio isso parece maravilhoso. Mas você já parou para pensar que essa nova vida exigiria uma nova versão de você? E é justamente aí que muitas pessoas travam. Porque mudar não significa apenas conquistar algo novo. Significa deixar morrer uma identidade antiga. A identidade da pessoa que sempre agradou todo mundo. Da pessoa que sempre teve medo de errar. Da pessoa que acreditava que não era suficiente. Da pessoa que vivia buscando aprovação. Essa versão de você existe há muitos anos. Ela conhece esse lugar. Ela sabe como sobreviver nele. Mesmo que esse lugar traga sofrimento. O desconhecido sempre parece mais assustador do que aquilo que já conhecemos. É por isso que tantas pessoas permanecem em relacionamentos que machucam. Em empregos que não suportam. Em hábitos que as adoecem. Não porque gostam de sofrer. Mas porque o sofrimento conhecido parece mais seguro do que uma mudança incerta. Carl Jung chamava esse processo de individuação. Talvez essa seja uma das palavras mais importantes de toda a psicologia analítica. Individuação não significa tornar-se perfeito. Nem eliminar todos os defeitos. Significa tornar-se quem você realmente é. Sem máscaras. Sem viver apenas para atender às expectativas dos outros. Sem esconder partes importantes de si mesmo. Mas esse caminho exige coragem. Porque, durante a vida, criamos aquilo que Jung chamou de persona. A persona é como uma máscara. É a imagem que mostramos ao mundo. O profissional competente. A pessoa forte. Aquela que nunca demonstra fraqueza. A que resolve tudo. A que sempre diz está tudo bem. Essas máscaras são úteis. Todos nós usamos algumas. O problema começa quando esquecemos que elas são apenas máscaras. E passamos a acreditar que somos somente aquilo. Então surge uma pergunta. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando não precisa agradar ninguém? Quando não precisa provar nada? Quando não precisa corresponder às expectativas de outra pessoa? Talvez você nunca tenha feito essas perguntas. E talvez seja exatamente por isso que se sente perdido. Por que passamos tanto tempo tentando ser aceitos? Que esquecemos de descobrir quem realmente somos. E, quanto mais distante estamos da nossa essência, maior costuma ser a sensação de vazio. Maior a ansiedade. Maior o cansaço. Maior a impressão de que existe alguma coisa faltando. Não porque você precise conquistar mais, mas porque está vivendo distante de si mesmo. Jung acreditava que muitos dos nossos bloqueios desaparecem quando deixamos de lutar para sermos alguém que nunca fomos. E começamos a aceitar, compreender e integrar quem realmente somos. Isso não acontece de um dia para o outro. É um processo. Às vezes lento. Às vezes desconfortável. Mas profundamente libertador. Porque existe uma enorme diferença entre viver tentando agradar o mundo e viver em paz com a própria consciência. Talvez o bloqueio que você procura vencer não seja uma falta de capacidade. Talvez seja apenas uma vida construída para atender expectativas que nunca foram realmente suas. Mas então surge a pergunta mais importante de todas. Como começar essa transformação sem sentir que estamos perdendo quem somos? É exatamente essa resposta que Carl Jung nos oferece. E ela pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria vida. Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer. E se o seu maior inimigo não for o medo, mas a guerra que você trava contra si mesmo? Pense por alguns instantes. Quantas vezes você já tentou esconder uma emoção? Disfarçar uma insegurança? Fingir que estava tudo bem? Sorrir quando queria chorar? Aceitar situações apenas para evitar conflitos? Talvez você tenha feito isso tantas vezes que nem percebe mais. E é exatamente aqui que Carl Jung faz uma observação extraordinária. Ele dizia que aquilo a que resistimos tende a ganhar ainda mais força. Quanto mais tentamos esconder determinadas partes de nós,
mais energia gastamos sustentando essa máscara. É como tentar manter uma bola submersa dentro da água. Você consegue por alguns segundos, mas precisa fazer força o tempo inteiro. E basta relaxar um instante para que ela volte à superfície. É exatamente isso que acontece quando passamos anos tentando esconder nossos medos, inseguranças, tristezas ou vulnerabilidades. Eles não desaparecem. Apenas continuam existindo de forma silenciosa, influenciando nossas escolhas, nossos relacionamentos, nossa autoestima e a maneira como enxergamos o mundo. Talvez seja por isso que você esteja tão cansado. Não apenas pelo trabalho, não apenas pelas responsabilidades, mas porque viver escondendo quem somos exige uma quantidade enorme de energia emocional. Carl Jung não acreditava que a cura acontecia quando nos tornávamos perfeitos. Muito pelo contrário. Ele acreditava que a verdadeira transformação acontecia quando aprendíamos a aceitar nossa própria humanidade. Aceitar que somos fortes e também frágeis, corajosos, inseguros, confiantes e cheios de dúvidas. Existe uma tendência muito comum de acreditar que crescer significa eliminar todos os defeitos. Mas Jung propunha outro caminho. Ele dizia que amadurecer significa conhecer essas partes, dialogar com elas e impedir que comandem nossa vida sem que percebamos. Talvez você nunca deixe de sentir medo, mas pode deixar de permitir que o medo tome todas as decisões. Talvez a insegurança apareça em alguns momentos, mas ela não precisa decidir qual caminho você vai seguir. Talvez a crítica interna continue existindo, mas você pode aprender a não acreditar em tudo o que ela diz. Essa é uma mudança silenciosa. Ela não acontece de um dia para o outro. Ela acontece sempre que você escolhe agir apesar do medo. Sempre que deixa de buscar aprovação o tempo todo. Sempre que aceita que errar faz parte da experiência humana. Sempre que decide conhecer a si mesmo com mais honestidade e menos julgamento. E existe algo muito bonito nisso. Porque, quando paramos de lutar contra quem somos, começamos finalmente a usar essa energia para construir quem desejamos ser. A vida deixa de ser uma batalha constante e passa a ser um processo de crescimento. Talvez você esteja esperando que um dia todos os seus medos desapareçam. Mas talvez a liberdade nunca tenha sido isso. Talvez liberdade seja continuar caminhando, mesmo quando eles ainda estão presentes. E essa compreensão nos leva à última reflexão de Carl Jung. Uma reflexão que resume tudo o que conversamos até aqui. Ela fala sobre destino, sobre escolhas, e sobre a possibilidade de viver uma vida que finalmente faça sentido. Quero que você imagine uma árvore. Durante anos, ela cresce cercada por um pequeno vaso. No início, aquele espaço é suficiente. Mas o tempo passa. As raízes aumentam. O tronco fica mais forte. Os galhos querem alcançar o céu. Só existe um problema. O vaso continua do mesmo tamanho. Chega um momento em que a árvore parece parar de crescer. Não porque perdeu a capacidade, mas porque o espaço ficou pequeno demais. Talvez muitas pessoas vivam exatamente assim. Continuam tentando crescer, usando crenças que serviram para uma fase da vida, mas que hoje já não comportam quem elas se tornaram. Ainda acreditam que precisam agradar todo mundo, que nunca podem errar, que precisam ser perfeitas para merecer amor, que precisam esconder suas emoções para serem respeitadas. Essas ideias podem até ter ajudado você a sobreviver em algum momento. Mas sobreviver não é a mesma coisa que viver. Carl Jung acreditava que a vida nos convida constantemente a crescer além das versões antigas de nós mesmos. E esse convite nem sempre é confortável. Porque crescer significa deixar para trás histórias que contamos durante anos. A história de que você não é capaz. De que nasceu sem sorte. De que sempre será assim. De que não merece ser feliz. De que nunca conseguirá mudar. Mas, e se essas histórias nunca tiverem sido a verdade?
E se fossem apenas interpretações construídas ao longo da sua vida? É curioso como, muitas vezes, passamos décadas defendendo uma identidade que já não nos representa. Repetimos frases sobre nós mesmos como se fossem fatos. Eu sou assim. Nunca consigo terminar nada. Não nasci para isso. Sempre estrago tudo. Sem perceber, essas frases deixam de ser pensamentos. Elas se tornam prisões. Jung nos lembra que aquilo que chamamos de personalidade não é uma sentença. É uma construção. E aquilo que foi construído também pode ser transformado. Talvez lentamente. Talvez com ajuda. Talvez através da psicoterapia. Talvez por meio de pequenas escolhas feitas todos os dias. Mas pode. Existe uma pergunta que quero deixar para você. Quem seria você, se não carregasse os medos que aprendeu ao longo da vida? Não responda agora. Leve essa pergunta com você. Porque talvez ela seja o início de uma mudança muito maior do que este vídeo consegue provocar. No fundo, o verdadeiro crescimento não acontece quando nos tornamos outra pessoa. Ele acontece quando deixamos de fugir de quem realmente somos. Talvez o bloqueio que você procura vencer nunca tenha sido uma porta fechada. Talvez tenha sido apenas uma porta que você acreditou, por muitos anos, que não poderia abrir. E talvez hoje, pela primeira vez, você tenha percebido que a chave sempre esteve nas suas mãos. Antes de nos despedirmos, quero deixar uma última pergunta. O que você acredita que mais tem bloqueado a sua vida neste momento? É o medo? A insegurança? A necessidade de agradar? A culpa? Ou talvez uma história que você conta para si mesmo há muitos anos? Escreva aqui nos comentários. Eu leio todos eles. E muitas vezes um comentário ajuda outra pessoa a perceber que ela não está sozinha nessa caminhada. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe com alguém que esteja tentando entender por que parece não conseguir avançar e inscreva-se na sala de terapia. Toda semana publicamos conteúdos sobre Carl Jung, Aaron Beck, Carl Rogers, Alfred Adler, Viktor Frankl, Erich Fromm, B.F. Skinner, Sigmund Freud e outros grandes pensadores da psicologia, sempre com o objetivo de ajudar você a compreender melhor a própria mente. E, como prometi no início do vídeo, deixei na descrição uma seleção de livros para quem deseja aprofundar essa jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. Quero terminar com uma das reflexões mais conhecidas de Carl Jung. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Talvez essa frase nunca tenha feito tanto sentido quanto agora. Porque, no fim das contas, o maior bloqueio não era quem você era. Era aquilo que você ainda não conseguia enxergar. Entenda sua mente. Transforme sua vida.